Quem mais precisa das nossas orações? Quem que a gente sempre reza? Mais alto, quem falou? Para as almas? Alô, alô. Muito bem, amorzinho. Então vamos lá. Mãozinha direita. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus amores, hoje a gente não pode perder tempo, porque hoje a gente vai falar da Bíblia. Quantos livros a Bíblia tem, como que ela é dividida. Ó, você já sabe, meu amor? Ah, foi bom, não foi? Foi bom mandar os vídeos, não foi? Então podem abrir o livro, vocês vão ter que ajudar a tia que eu estou sem microfone hoje, tá? Então eu preciso de muito silêncio, combinado? Silêncio, gente. Ou 76? Hoje a gente vai ver. Tá tudo aqui. Nós vamos tirar essa dúvida. Juntos. Vamos lá. Gente, abram, por favor, na página 43. Página 43. Por que é importante a gente conhecer o que está na Bíblia, gente? Por quê? Por que é importante a gente saber? Como é que a gente chama a Bíblia? A gente chama a Bíblia de? Bíblia. Como é que a gente pode traduzir isso? Quem falou? Muito bem. Palavra de Deus. É um conjunto de livros. Igual a biblioteca, que é um conjunto de livros. A Bíblia é um conjunto de livros também. Que foi organizado graças a São Jerônimo, que foi um santo super importante para a gente, porque ele traduziu e organizou a Bíblia. E aí a Bíblia ficou mais fácil, né, de ser lida. Pensar, gente, não existia gráfica, não se copiava os livros tão facilmente. Sabe como é que se copiava uma Bíblia e a outra? À mão. Tudo era copiado à mão. E São Jerônimo foi super importante para traduzir e foi importante também para organizar em livros tudo o que aconteceu antes da vinda de Jesus e o que aconteceu depois da vinda de Jesus. O Antigo? Mas esse aí é o que a gente está vivendo. Não é aquilo que não está dentro da Bíblia. Antigo e o Novo. O que veio antes e o que veio depois do nascimento de Jesus. Então, bora lá. Então, por isso que a gente tem... Quanto mais a gente conhece a Bíblia, mais a gente conhece o que Deus quer contar pra gente. Né? É um livro da nossa história como criatura. Porque tem que parar aí. Essa é toda a conversa que Jesus queria passar para a gente. Tem muita coisa que não está na Bíblia. Por exemplo, coisas que eu gostaria de saber. Detalhes sobre a vida de São José. Não tem muita coisa lá. Então você fala assim, por que será que não tem? Porque são coisas que a gente vai saber depois. O dia que a gente chegar no céu. Porque eu tenho curiosidade, eu gostaria de saber como ele era, o que eles faziam, mais detalhes. Mas a gente não tem tudo isso descrito. Muita curiosidade a gente vai ter que matar depois. Mas tem muito conteúdo já na Bíblia que a gente tem, que é o importante que a gente tem que conhecer.
Ah, com certeza. Foi um homem muito santo, mesmo tendo pecado original, porque São José tinha. Ele não era imaculado como Maria, que não tinha. Então vamos lá. Gente, nós vamos ler o trechinho de São Mateus, capítulo 13, do versículo 3 a 8. Quem marcou aí, pode separar. E depois a gente vai ler juntos. É super importante essa parábola. O que é parábola? Hoje nós vamos ler uma parábola. É uma história. E todas... Silêncio, gente. Aqui, ó, meninas. Não necessariamente. Pode ser uma história... Ou uma história de... vou contar uma parábola. Não necessariamente pode ser uma história... É uma história de Deus. Por que Jesus usava parábola? As pessoas eram muito simples. Jesus conversava com pessoas muito simples. Trabalhadores do campo, pessoas que trabalhavam... Jesus usava muitas parábolas que tratava do cotidiano da vida deles, coisas que eles faziam. O fermento do pão, muita coisa relacionada à agricultura, ao plantar, ao colher. Só um minutinho, amorzinho. Tudo relacionado a plantar, a colher, fermento, coisas que eles cozinhavam, faziam. Ele usava das parábolas do cotidiano, coisas do dia a dia, ali ó, no fundo. Coisas do dia a dia, para as pessoas entenderem o que ele queria dizer. Hoje a gente vai ler uma parábola, chama a parábola do semeador. Quem que é o semeador? É aquele que joga a semente para plantar. Vocês já viram como é que se planta? Alguém já viu como é que se planta uma área bem grande? Alguém já viu plantar soja? Que vai assim, ó. O trator vai puxando, tem uma plantadeira atrás, vai colocando a sementinha. Antes não tinha isso. Como é que eles semeavam? Com a mão. Ou jogando, ou colocando uma por uma no chão. Aí ele vai contar a parábola do semeador. Eu vou ler, depois a gente tira a dúvida, tá, amorzinho? Não é fábula. É uma história do dia a dia, do cotidiano. Hã? Tem, né? A tia também planta, meu marido. Então a gente vê muito, né? Isso aí, plantar. A gente vê muita história. Dá pra gente entender melhor. Olha lá. Silêncio, meus amores, presta bem atenção. Só prestar atenção aqui na tia. Jesus falou muitas coisas por parábolas. É o que eu expliquei para vocês. Dizendo: o semeador saiu a semear. Enquanto ele lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho e as aves vieram e comeram. Parte dela caiu num terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas, quando o sol saiu, as plantas se queimaram e secaram, porque elas não tinham raiz. Outra parte caiu dos espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Outra caiu em terra boa, deu boa colheita, de 100, 60 e 30 por 1. Ou seja, cada sementinha nasciam 100, ou 30 ou 60. O que será que quer dizer tudo isso, gente? Olha, tia, a primeira semente são as pessoas que não seguem Deus, que são ateus. E logo elas são puxadas para o sangue. As pessoas que caem na fé são aquelas pessoas que elas parecem ser boas, mas tipo, elas só parecem, depois vem que ela é mal, igual aqueles sacerdotes, aqueles formatinhos. As dos espíritos são pessoas que tentaram ser boas, mas acabaram sendo malvadas. O que quer dizer tudo isso? São as pessoas boas mesmo. Então, vamos voltar um pouquinho antes, amor. O que será que quer dizer a semente? A semente. Não, a semente. São as pessoas. A semente. O amor de Deus pela pessoa. Quase. O amor de Deus. A semente é a palavra de Deus.
É o que ele está nos contando. É tudo que está na Bíblia. O que a gente lê, o que a gente entende, como isso vai se refletir no nosso coração, que é a terra. A terra é o nosso coração. Tudo aqui é o terreno, na verdade. Pode ser um terreno ruim e pode ser um terreno bom. Quanto melhor for esse terreno, que é o nosso coração, essa palavra de Deus, essa semente, quando cai dentro da gente, ela pode dar frutos ou ela pode não dar frutos. Se ela cai num terreno pedregoso, provavelmente não vai vingar essa plantinha e não vai dar frutos. Se ela cai na beira do caminho, o pássaro pega, não vai dar frutos também. Se ela cai num monte de espinhos, em coisas que distraem a gente, quantos espinhos a gente tem na vida? Olha o grande espinho aqui, ó. Nos distrai de tudo. Na hora que a gente está concentrado, pensando em alguma coisa, às vezes está na missa, vem uma mensagem, já é um espinho, estou prestando atenção, estou lá, estou querendo saber, estou me conectando com Jesus, estou conversando com Ele, vem uma mensagem, já me distraí. Esses são os espinhos que tiram a gente, que não deixa a palavra de Deus, que é a sementinha, dar frutos. Gerar que a gente faça coisas boas com aquilo que a gente escuta, com aquilo que a gente recebe. Então porque assim, se a gente passar a vida inteira, atenção aqui, se a gente passar a vida inteira, tudo bem, eu faço leitura do Evangelho todos os dias, eu vou à missa todos os domingos, eu escuto tudo na primeira leitura, segunda leitura, o Evangelho, a homilia que o padre conta, mas se aquilo que ele me contou, eu não fizer nada com aquilo, o que adiantou? É igual vocês estarem aqui. Vocês vêm aqui, né, Tia Bel? A gente conta da parábola do semeador, a Tia Bel conta um monte de coisa para vocês, fala dos sacramentos, da importância disso, daquilo, o que Jesus quer que a gente faça. Aí vocês passam a porta e não fazem nada do que a gente falou aqui. Essa semente caiu num terreno bom ou ruim? Então esse terreno, nosso coração tem que estar preparado. E mais do que isso, a gente tem que ter o compromisso de querer fazer que essa sementinha dê frutos. Senão não adianta nada, é uma perda de tempo. Lê a Bíblia, não faz nada, perda de tempo. Vou à missa, escuto o que está falando lá, e nem entrou dentro do meu coração, só perdi tempo, não fiz nada que precisava fazer. Então é muito importante isso, não é só, eu acho lindo tudo que está escrito, eu acho lindo tudo que Jesus fez, eu acho maravilhoso, mas fica só no lindo. Não, a gente tem que aplicar na nossa vida. O que Jesus fala, hoje aqui, que ele está falando da parábola do semeador, o que ele está nos contando? Não adianta o nosso coração ser um coração duro e não estar preparado para fazer as coisas que ele está nos contando, que é a palavra de Deus. Não adianta essa semente chegar e a gente não fazer nada com ela. Então é isso que vocês têm que entender. Receber, entender, ler a palavra de Deus, ver o que ele quer, o que ele está nos pedindo e a gente fazer alguma coisa com isso. Isso tem que dar fruto. Como está aqui. Uma sementinha dá 30, dá 60, dá 100. A gente tem que multiplicar, fazer dar frutos. Quem me chamou? Fala, amor. Essa parábola é muito importante. Na primeira ocasião, são as pessoas malvadas, né? São todos os tipos. Terreno não profundo são pessoas que o quê? Que recebem aquilo, recebem a palavra de Deus e fica muito superficial. É aquilo que o Tia Bel falou. É bonito, mas esquece. Passarinho, qualquer passarinho passa e pega e leva embora. E a pessoa esquece tudo aquilo que ela ouviu. Pode. É o espinho. Ótimo, ótimo. Vamos ler os quadrinhos com a tia rapidão? Pode ser? Vocês vão ter que me ajudar que eu estou sem microfone. E eu tenho aula para dar ainda tarde. Vocês têm que me ajudar. Vamos ler juntos? Na página 44. Eu quero bem alto, tá? Vocês me ajudam. Página 44. Olha aí, gente. Lá em cima. Quadrinho número 1. Aqui, na tia. Página 44, quadrinho número 1.
Então, silêncio. Acompanhar. Número 1. Com a tia. O semeador. 2. Enquanto as sementes, uma parte caiu à beira do caminho, as aves vieram e as comeram. Número 3. Delas caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Número 4. Mas quando saiu o sol, as plantas queimaram e secaram, porque não tinha raiz. Número 5. Outra parte caiu no meio dos espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. E número 6, outra ainda. Deu boa colheita, 100, 60 e 30 por semente. Agora vocês vão fazer a letra D, na página 45, bem rapidinho. Vocês vão colocar em ordem. Vou dar 2 minutinhos, porque a gente tem muita coisa para ver hoje, tá? Vamos lá, meus amores. Número 1, eu vou falar número 1, vocês vão ler a frase para a tia, tá? Número 1. 2. Enquanto sementes, parte delas caiu à beira do caminho e as aves vieram e as comeram. Número 3. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Número 4. Mas quando saiu o sol, as plantas queimaram e secaram, porque não tinha raiz. Número 5. Outra parte caiu no meio dos espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. E número 6, a última, outra ainda caiu em boa terra, deu boa colheita, 100, 60 e 30 por semente. Só para recapitular, a ordem ficou 4, 1, 5, 3, 2, 6. Muito bem. Vou ler a história rápida desse santo, gente, que foi tão importante para todos nós católicos. Chama São Jerônimo. Não entendi, amor. Sério? Olha lá. Então você pode rezar para ele. Vamos lá. Ele nasceu no ano de 340. Olha quanto tempo faz, gente. No ano 340. No território da atual Croácia. Nasceu em uma família cristã e de muitas posses. Isso permitiu que ele estudasse muito e se tornasse inteligente na tradução de várias línguas antigas. Após a morte de seus pais, Jerônimo juntou toda a herança e foi para onde? Morar em Roma. Quem estava em Roma? Por que ele foi para lá? Mas quem mora em Roma? Quem falou? O Papa. Quem é o Papa? É o representante de Jesus na Terra. Então Jerônimo falou assim, vou sair da Croácia. Não, eles pecam e se confessam. São homens como a gente. Mas eles têm muita responsabilidade. Não necessariamente, a gente não sabe, amor. Muitos papas foram santos, a gente sabe. São João Paulo II é um papa recente, muito santo. Vou continuando. Então ele pegou... Deixa eu te continuar, amor, só um minutinho. Ele pegou tudo que ele tinha de herança, saiu da Croácia e foi morar em Roma, para poder estudar e conhecer outras culturas. Aos 25 anos de idade, olha como ele era novo, decidiu ser batizado. Não tinha sido batizado ainda. Em seguida, seguiu a vocação religiosa e foi morar num mosteiro, bem longe da cidade, retirado da cidade. Lá, ele se dedicou aos estudos de teologia, são os estudos que a gente aprende tudo sobre Deus, especialmente da Bíblia. Dizia, ignorar as Escrituras é ignorar Cristo. De muitos estudos e com fama de ser muito inteligente, o Papa Dámaso lhe confiou a missão de traduzir a Bíblia das línguas grega e hebraica, porque tinha escritos nas duas línguas, tanto grego quanto hebraico, para o latim. Então ele juntou todos os livros que tinham nessas duas línguas e traduziu para uma língua só, que foi o latim.
Essa tradução se chama Vulgata. Por isso, graças a São Jerônimo, podemos conhecer melhor a Bíblia. Muito obrigado, São Jerônimo. Mas ainda tinha as gregas hebraicas? Não se falava mais hebraico nessa época. Não, principalmente em Roma. Em Roma só se falava a língua que se fala. Mas depois ainda existia as Bíblias. Sim, ele foi juntando. E a partir da dele foram feitas as cópias. Quando ele juntou tudo, organizou tudo e traduziu tudo para o latim, aí começaram a fazer a cópia dessa tradução dele. Ou seja, nessa época existia só duas, aí depois teve três. Não, na verdade, não tava organizado uma inteira em grego, outra inteira em hebraico, não estava assim. Tinham pedaços em grego, pedaços em hebraico, e aí ele pegou e organizou tudo e traduziu para uma língua só. Fala, amor. Não entendi. Isso. Ah, tá, vamos continuar. Ele faleceu em 30 de setembro do ano 430, com 80 anos, ele viveu bastante. Ele é o padroeiro dos estudos bíblicos e o dia da Bíblia é comemorado no mesmo dia da sua morte, no dia 30 de setembro. Fala. Você vê, mas não viveu, né? Aí era muito tempo, né, linda? Então vamos passar para o próximo, que tem bastante exercício, próximo capítulo. É, também? Ó, o dia de São Jerônimo, o dia da Bíblia. Que legal. Cheio de aniversário. Foi também? Então a gente vai rezar para os aniversariantes do mês. Vocês podem pegar a página 49 agora, amores. Deus nos fala na Bíblia. 49. A gente vai ler um trechinho do Evangelho de São Lucas. Eu já esqueci quem são os evangelistas. Alissá, aqueles dois loiros. De novo. Muito bem. Agora a gente vai ler um trechinho de São Lucas. Vou ler para vocês. E aí, é muito interessante, porque Jesus pegou um trechinho, olha só. Você sabe que para Deus nada é por acaso, né, gente? Ele estava na sinagoga, todo sábado, ele continuava indo na sinagoga. O que acontece? O dia santo deles não era o domingo, como para nós. Era sábado, como é até hoje para os judeus, tá? É sábado e para nós católicos, domingo. A partir de que momento? Quando Jesus, depois da Páscoa. Quando Jesus ressuscita no domingo, aí o nosso dia, né, o dia que a gente vai à missa. Sim. Então a tia vai ler esse trechinho. Então vamos imaginar a cena. Era um dia de sábado, Jesus era judeu, nasceu numa família judia e respeitava os costumes da época. Que era como se eles estivessem indo numa igreja, como se eles estivessem indo à missa, só que se chamava sinagoga e chama sinagoga até hoje. E Jesus foi. E ele foi fazer a leitura daquele dia. Sabe quando na missa alguém vem e faz a leitura aqui em cima? Sabe? Jesus foi fazer a leitura daquele dia. Quando retirou o livro, porque era assim, não era um livro assim, não era um livro assim, não era assim. O que eram? Eram pergaminhos. Vocês já viram? Tudo enroladinho? Que se abre assim? Já viram? Rolinho em cima, rolinho embaixo. Então, nas sinagogas, provavelmente ia ter uma prateleira imensa, e eles tiravam o rolinho e liam aquela passagem. Todas do Antigo Testamento, até porque Jesus estava ali, não tinha nada do Novo Testamento. Não era a Bíblia, só tinha
O Antigo Testamento. Mas em que ano a Bíblia foi criada? Aqui. Tá aqui, ó. Ela junto, foi o São Jerônimo, foi nesse ano que ele consolidou tudo, traduziu tudo e fez um livro só. 300 e pouco aqui. Eu entendi. Então, antes de São Jerônimo, algumas passagens estavam Só tinha, tudo do Antigo Testamento já estava escrito não, na Bíblia ou em pergaminho? em pergaminho. Tudo em pergaminho. Por isso que eu te falei, a gente tem que agradecer. Então, depois de Jesus nascer, era tudo em pergaminho também? Ah, sim, provavelmente. Muita coisa. Por isso que eu falei, precisava de alguém que organizasse tudo isso. Porque estava tudo muito espalhado. E foi São Jerônimo que foi essa pessoa. Que ele era muito o quê? Muito inteligente e falava muitas línguas. Que precisava saber, né? Precisava saber o que estava escrito. Bora lá. Imaginaram a cena. Jesus foi, ia fazer a leitura, tirou lá o pergaminho dele e ia ler sobre quem? Sobre o profeta Isaías, que está no Antigo Testamento. Óbvio, porque se Jesus estava vivo, não tinha Novo Testamento. Quantos anos? Entre 30 e 33, devia ter uns 30 e pouco. Já sabiam. Já estava na vida pública dele, já era a partir dos 30 anos. Então vamos lá. São Lucas, capítulo 4, versículo do 16 ao 20. Presta atenção aí, tá, os três aí, ó. É o trechinho da Bíblia, que você, mas presta atenção. Olha, escuta a tia. É bem curtinho. Ele foi a Nazaré, Jesus foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado, entrou na sinagoga, como era seu costume, e levantou-se para ler. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Abriu-o e encontrou o lugar onde está escrito. O que estava escrito? O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Então ele fechou, devolveu ao assistente e se sentou. E todo mundo ficou assim, ó, paralisado, olhando para ele. Por quê? Esse não era o trecho. Porque Jesus estava lendo um trecho que falava justamente de quem? Dele mesmo. O profeta Isaías, o que eram os profetas? Os profetas eram aqueles que profetizavam aquilo que iria acontecer. Deus conversava com eles, Deus Pai conversava com eles, e eles profetizavam, escreviam coisas que iriam acontecer. E naquele dia, falou exatamente isso, que vai vir alguém, que vai fazer milagre, paraná, paraná. E quando Jesus leu, ele estava lendo o quê? Exatamente o trecho que falava dele mesmo. Por isso que todo mundo ficou assim, estarrecido. Falou, gente, ele está lendo quem seria ele? Essa pessoa que viria fazer milagre, fazer o cego enxergar. Estava escrito, já estava escrito. Porque os judeus já escreviam. O profeta Isaías escreveu. O próprio profeta Isaías escreveu. Que isso ia acontecer. E aí, claro que para Deus não existe coincidência, tudo aquilo foi foi de propósito no sentido, dar um sinal para todo mundo, falou, ó, gente, eu vou ler realmente o que está acontecendo aqui exatamente nesse momento. O que Isaías profetizou e que todos os judeus estavam esperando que isso acontecesse, já estava acontecendo naquele momento. E eles não acreditavam. Principalmente a vizinhança dele lá de Nazaré. Mas no final a vizinhança acreditou. Bom, depois de tanta coisa que ele fez, mas ele falava muitas vezes que ele poderia ter feito muito mais milagres em Nazaré, mas as pessoas não acreditavam, as pessoas não tinham fé, não acreditavam que ele, o filho do marceneiro, José, como que ele poderia ser Deus? Você já viu aquela expressão, santo de casa não faz milagre? Já ouviu falar isso? Quando as pessoas falam assim, só porque você que é parente, alguma coisa, as pessoas custam acreditar. Então essa expressão vem daí, porque as pessoas custam
demoraram muito mais tempo para acreditar. Eles teriam tido muito mais chance de ter tido muito mais milagre se eles tivessem acreditado em Jesus antes. Mas por que o povo não acredita em Santos que viu crescer? Não é que o povo não acredita, isso é uma expressão, porque veio daqui. Eles viram, ele falou, como é que Jesus pode ter se transformado? Se até os 30 anos ele era um marceneiro e de repente ele virou Deus. Ele sempre foi Deus. Aí que tá. E ele viveu de propósito esses 30 anos escondido para mostrar que o valor do trabalho, o que a gente tinha que fazer. Porque qual que é a nossa vida? Não é imitar Jesus? Mas eles não perceberam que Maria e Jesus não pecavam. Ah, com certeza. Com certeza eles percebiam que eles eram diferentes. Eram pessoas extremamente boas. Que não faziam mal a ninguém, pelo contrário. Deviam só ajudar, só fazer coisas boas. Só se preocupar com os outros. Ou seja, eram perfeitos, como a gente. Mas José era também. Eu acho que realmente, ele é, depois de Maria, não, José está, assim, em escala, né? Se a gente fizer uma ordem no céu, ele é o primeiro dos santos. Claro, Nossa Senhora, né? Sem pecado, e depois São José. De pureza, sabe? De pureza mesmo, de alma e tal. Um grande santo. Bora lá, não é à toa que ele foi escolhido para cuidar de Jesus, né? Ó, vou fazer umas perguntas. Respondam. O que Jesus leu? Jesus leu o que estava acontecendo com ele mesmo. Não, ele leu o quê? Um trechinho De Isaías. do livro do profeta Isaías. Por que esse pedacinho na Bíblia era importante para Jesus? Por quê, gente? Porque era um trechinho que falava sobre ele, da vinda dele. O texto que Jesus leu, quais ações apareceram? Que ele ia curar o cego. O que mais? Que ele ia fazer o surdo ouvir. Que a alma de Deus estaria nele. O que mais? Que ele ia anunciar boas notícias aos pobres. Sim. Agora, 5 livros do Pentateuco. Vocês não precisam decorar esses nomes, tá, gente? Mas vocês precisam saber que eles existem. Então, ó, Pentateuco tem Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Depois, 16 livros históricos e narrativos. Tudo isso no Antigo Testamento. Depois, 7 livros sapienciais, que são os livros de Jó, os salmos que a gente lê nas missas, Provérbios, Eclesiastes, Cântico dos Cânticos, Sabedoria e Eclesiástico. Tudo isso está nos sapienciais. E depois, 18 livros proféticos, que aí tem todos esses, o livro dos profetas, certo? Isaías, Jeremias, Lamentações, e aí são todos esses. Vocês estão acompanhando? Estão acompanhando? Aí depois, isso tudo aconteceu antes da vinda de Jesus. Na outra prateleira, Percebeu que o Apocalipse está separado porque ele vai acontecer depois da vinda de Jesus. exatamente. E ele foi escrito por São João bem mais velho, bem mais velhinho. São João. Gente, agora, na outra estante, tudo o que aconteceu depois da vinda de Jesus. Começando, Evangelhos e Atos dos Apóstolos. Lembra que a Tia Bel sempre pergunta quem são os evangelistas? Lê para mim. Mateus, Marcos, Lucas e João e o Atos dos Apóstolos. O que foi os Atos dos Apóstolos? Tudo que os apóstolos, todos eles fizeram depois que Jesus foi para o céu. Depois, as cartas de São Paulo, as 14 cartas. Cartas de São Paulo aos Romanos, aos Coríntios, aos Gálatas, aos Filipenses. Então, enfim, todas as cartas que São Paulo escreveu. Depois, outras cartas católicas, são 7. De Tiago, 2 de Pedro, 3 de João e uma de Judas, que não é o Judas traidor, é o outro. E por último, o livro do Apocalipse, que conta um pouco de como será o fim, o retorno de Jesus
Mas assim, tem que ter muito cuidado para não... Apocalipse ele é o terceiro testamento? Não. Ele faz parte do Novo Testamento, é um livro, como outro. Muitas coisas aconteceram aqui. As cartas de São Paulo foram depois de Jesus. Essas cartas de São Pedro, Tiago, João foram todas depois. Os evangelhos foram escritos, só os evangelhos foram escritos junto com Jesus. Os Atos dos Apóstolos já não eram mais. Era o que aconteceu depois. São narrativas de tudo que aconteceu depois. Eu quero que vocês façam esse exercício, sozinhos. Na página 50 e 51, vocês vão preencher letra D. Vocês vão completar aí os espacinhos em branco. Vou dar um tempinho para vocês, 5 minutinhos, tá? As respostas estão aonde? Todas na estante. Bora lá, amor. Página 50, número 1. Prestem atenção para vocês conseguirem corrigir direitinho, tá? A Bíblia é uma coleção de... Muito bem. Por isso, é como uma biblioteca. Número 2. O Antigo Testamento é composto de novo, 46 livros. E o Segundo Testamento, ou o Novo Testamento, de 27 livros. Ao total, a Bíblia tem quantos livros? Esse número que eu quero que vocês guardem. São 73 livros. Sendo que são 46 do Antigo Testamento e 27 do Novo. Os livros do Pentateuco são... Mas espera aí, vamos ler devagar junto com a tia. Vocês vão marcar lá. A resposta 3 vai estar na estante amarelinha. Põe lá o número 3. Aí vocês não precisam escrever e copiar tudo, a gente vai ler junto. Lá em cima na página 51, a gente vai ler os 5 livros do Pentateuco, que são, vamos ler com a tia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Nossa, tia, vou ter que decorar tudo isso? Não, mas você tem que saber que existe. Deve ser da origem de algum povo. Dos levíticos eram. Então vamos lá. A origem do mundo e de tudo. Gênesis. Também. Lá no comecinho. Na hora que ele cria tudo. Gente, vamos repetir aqui. Amorzinho, só um minutinho, senão a tia não vai conseguir terminar. Mas aí você tem que guardar suas perguntas para me perguntar depois, tá bom? Então vamos lá. Os livros do Pentateuco são esses 5. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Beleza. Eles estão no Antigo ou no Novo Testamento? No Antigo. Beleza. O livro do profeta Isaías, que foi esse trechinho que a gente leu de Jesus hoje, onde ele está? Ele está num conjunto de 18 livros proféticos, onde estão todos os livros de todos os profetas que vieram antes de Jesus, certo? São quantos ao total? Número 4, são quantos livros proféticos? 18. Questão número 5, o livro de Lucas. O livro de Lucas está no conjunto de 4 livros dos... Esse vocês sabem de cor, né, gente? Esse não precisava nem consultar. Está no Antigo ou no Novo? Gente, o Evangelho de São Lucas, ele escreveu contando as histórias de Jesus. Está no Antigo ou no Novo? No Novo Testamento. Porque no Antigo ainda Jesus não estava. Beleza. Observe a estante e complete os livros sapienciais que estão faltando. Vamos lá na nossa estante. É a estante verde. Vamos lá. Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, e daí os outros está preenchido, né? Cântico dos Cânticos.
Só faltaram esses, então. Jó, Salmos, Provérbios e Eclesiastes. Nossa, tia, quanto nome? Estou confuso, tem que decorar tudo isso? Não. O que vocês têm que entender? Que tem essa quantidade de livros, que no Antigo Testamento são mais livros, são 46 livros, no Novo Testamento são 27, e que tudo que aconteceu no Antigo Testamento foi o que aconteceu antes de Jesus, ou seja, todos os profetas estavam lá, o livro do Gênesis da criação do mundo estava lá, tudo isso os judeus já liam. Maria, a mãe de Jesus, era judia, ela sabia tudo do Antigo Testamento. Ela era uma grande conhecedora da palavra de Deus. E depois, no Novo Testamento, o que aconteceu depois é toda a história a partir do momento que Jesus vem no mundo, ou seja, a partir do ano 0. Número 7. O livro na página seguinte. Apocalipse é o último da Bíblia. Procure no livro do Atos dos Apóstolos. Capítulo 1, versículo 14, complete. Eu vou ler para vocês o que está escrito nesse trechinho. Todos eles tinham os mesmos costumes. Escreve aí. Todos eles. Meninas, vocês estão acompanhando? Página 31, no número 8, página 51, número 8. Todos eles tinham os mesmos costumes e eram assíduos na oração, junto com algumas mulheres, entre as quais Maria, a mãe de Jesus. Vou repetir. Todos eles tinham os mesmos costumes e eram assíduos na oração, junto com algumas mulheres, entre as quais Maria, a mãe de Jesus. Eu vou ter que ler essa história rapidinha de Santo Antônio, porque Santo Antônio foi um santo muito, muito, muito importante. Silêncio, tá, gente? Que eu vou ler essa história rápida para vocês. Santo Antônio nasceu em Lisboa, ou seja, ele é o quê? Português. Seu nome era Fernando de Bulhões e Taveira. Após ingressar no convento dos frades franciscanos, ele mudou o nome para Antônio. Ele chamava Fernando, depois que ele virou frei. Silêncio, gente. Eu preciso de silêncio absoluto. Ele se chamava... Eram todos aqueles que seguiram São Francisco. A ordem de São Francisco. Não, bem antes, bem antes. Ele veio bem antes. São Francisco... olha lá, então vamos lá. Após ingressar no convento dos frades franciscanos, mudou o nome para Antônio. Em 1221 foi para a cidade de Assis e ali ele encontrou com São Francisco. Pregou com firmeza contra os que não tinham fé e gostava muito de falar para o povo simples e pobre. Na quaresma de 1231, em Pádua, na Itália, falou sobre as questões de pobreza, falta de moradia, saúde e comida, situação em que vivia muita gente. Conta a história que o Antônio foi um grande pregador. Um dia, ele quis falar às autoridades de uma cidade, mas não quiseram ouvi-lo. Então, ele chegou-se no rio, ali perto, e começou a pregar para os peixes. No mesmo instante, os peixes vieram para a superfície, como que escutando o que Antônio dizia sobre Jesus. Ele aparece com o livro na mão, e isto faz referência ao seu conhecimento da Sagrada Escritura. Ele conhecia muito, muito da Bíblia. A imagem do menino Jesus que ele traz nos braços quer lembrar o quanto ele amava Jesus Cristo. Ele também viveu em Bolonha e ali ele foi professor de teologia. Em seguida ele foi para Pádua, ele morreu em Pádua aos 36 anos. Olha quanta coisa Santo Antônio fez em apenas 36 anos. Ele é padroeiro de muitas paróquias. Ele é um dos santos mais invocados aqui no Brasil. É protetor dos pobres e sofredores. Por isso, em algumas imagens, ele está com um pão na mão. Em muitas igrejas, se distribuem pãezinhos em sua homenagem no dia de Santo Antônio. Fala, amores, quem me chama?
São Francisco veio primeiro, já tinha formado a ordem dos franciscanos e depois Santo Antônio conheceu ele pessoalmente em vida. Fala, amor. Não sei, temos que pesquisar. Mas pouco mais velho que Santo Antônio. Santo Antônio morreu cedo. Ah, uma coisa interessante. Como Santo Antônio, presta atenção aqui. Como Santo Antônio era um grande padroeiro, um grande orador, ele falava muito bem. A língua de Santo Antônio é incorrupta. Ela está até hoje numa igreja lá em Pádua. A língua. Não se corrompeu. Quando que ele morreu, gente? 1200 aí? Quantos anos? E justamente a língua dele ficou incorrupta. Porque era como ele conhecia muito a Bíblia, muito. Então, assim, ele sabia falar muito da palavra de Deus para as pessoas e ele era muito convincente. E a família dele não era cristã. A família dele era cristã e a família dele não queria. E se tornaram católicos depois. De pé, meus amores. Amores, hoje ainda tem quermesse. Quem ainda não veio na quermesse? Na festa de Santa Clara? Quem não veio? Quem vai vir hoje? Hoje a missa é 7h30 e a quermesse é depois. E amanhã a missa é às 7 e a quermesse depois. Combinado? Mas a gente vai pôr no grupo também. Mas só para vocês ajudarem a mamãe a lembrar. Vamos rezar? Mãozinha direita. Vamos rezar para todos os pedidos que a gente fez quando a gente começou. Mas agora a gente vai agradecer. Agradecer por tudo que a gente tem, o que a gente é, aonde a gente nasceu, pela nossa família, pela nossa saúde. Vamos continuar pedindo pela chuva. Ave Maria, Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vejo vocês ou amanhã ou hoje.